Eu sou Gabriel Guilherme Estevão. Eu nasci na província de Luanda, a capital de Angola, no bairro da Boa Vista. O meu avô, na parte paterna, ele era um regidor. Então ele tem que ter poder suficiente para ter o domínio de todos os feiticeiros e encantadores desta aldeia ou desta região. A minha mãe tinha um problema que o próprio Lúcifer e os seus anjos haviam posto nela: a falta de alcançar. Ele não alcançava porque era uma mulher histérica. Satanás enviou, nesse caso Lúcifer, enviou ao meu avô para transmitir a esperança de que a partir do ventre da minha mãe sairia um que deveria representar o seu caráter ao mundo. Dá o remédio, é o dito tipo de remédio, dá a minha mãe consumiu, deu o primeiro filho, à luz o primeiro filho chamado Carlos, que é meu irmão mais velho, mas eles disseram, este mesmo anjo aparece novamente dizendo que este não seria aquele que Lúcifer pretende, mas o a seguir dele. E ao a seguir dele, nesse caso, ele ditou as regras, a alimentação que a minha mãe tinha que consumir enquanto estivesse a ser desenvolvido no ventre da minha mãe. Porque o ser humano é constituído pelo que come e bebe, pelo que vê e ouve. Então, nesta é formado, começa já a formar o caráter deste indivíduo através do ventre da sua própria mãe. Mas outra regra que eu tinha que seguir seria um vegetariano restrito. Um vegetariano restrito porque teria que ter uma mente lúcida. Para ter uma mente lúcida tem que abster-se de tudo que é animal, de tudo que é carne e seus derivados, e alimentação simplesmente de erva. Tinha que crescer junto aos meus avós, em companhia de anjos, porque eu tinha o privilégio de ver os anjos em todas as suas formas e manifestações. Eu cresci distante da sociedade humana para ter uma mente e um coração frio, uma mente liberta, uma mente livre. Tinha que viver com a natureza. Eu simplesmente consumia um tipo de suco. Esse suco era sangue de pessoa, que tinha que fazer parte de mim para se tornar um cruel. E eu fui ensinado de que eu sou Deus. E dentro de mim há um Deus. Sendo Deus, todos os seres humanos são objetos. E eles não merecem viver. Assim fui educado pelos anjos. Mas a minha missão era... Eu era um reptiliano. O reptiliano é aquele que é usado como um canal. Eu era usado como um canal de tudo quanto ele pretendia falar, eu falava. Não eu a falar, mas sim eles a falar por intermédio de mim. Eu andava sempre em companhia de anjos ao meu redor. Eu podia ter uma visão muito diferente da visão normal. Eu podia ver anjos de Deus e anjos maus. Primeiro dos métodos que ele utiliza primeiro método é o método do apetite não controlado em todos os aspectos do ser humano. O apetite pervertido da natureza pecaminosa do homem, aquilo que ele adquiriu depois do pecado. Então, esse método utiliza-se para criar insatisfação do ser humano, tanto no comer, no beber, no vestir, em todos os aspectos da vida do ser humano. Segundo método é o método da presunção, o Deus que habita no ser humano. O eu é um Deus dentro de nós e este domina o próprio ser humano se não tiver controle. E o terceiro método é o método da adoração. Todo ser humano tem a tendência, por natureza, a adorar alguma coisa, porque o ser humano foi criado para adorar Deus. E na ausência de Deus, então cria-se vários objetos ou ídolos para que este ser humano adore. A riqueza que eles mesmos utilizam. A riqueza, tanto pobres e ricos são escravos dos desejos e da ansiedade de adquirir aquilo que eles não têm. Os pobres
têm medo e receio da sua pobreza e eles lutam para adquirir aqueles que eles não têm. E os ricos, por sua vez, eles têm medo de perder o que têm e eles vão à luta, adquirir mais e mais para não perder o que têm e ter mais. Então todos eles tornam-se escravos de si mesmos. Insatisfeitos, a insatisfação toma posse das suas mentes e eles tornam-se escravos que não querem saber de quem os criou. Outro meio, que é chamado a moda. Todo ser humano quer ser celebridade. Quer aparecer em algum lugar. Quer ser conhecido de várias formas. E todas as coisas neste mundo têm sempre um modelo. Então, a partir deste mesmo meio, eles utilizam os tipos de modelo que eles incentivam através das mídias, eles publicitam. Não importa que tipo de moda você segue, tanto a moda política, a moda econômica, a moda social, tipo de moda, eles criam para todo ser humano seguir um modelo. E o terceiro meio é divertimento, é entretenimento. Neste é fazer com que o homem, o ser humano, passe mais tempo com as coisas banais do que com Deus. Vai gastando o seu tempo de vida que Deus lhe deu até se distrair e não chegar o seu tempo, não fazer nada. Então torna-se escravo até a morte. Temos também, por outro lado, pessoas que vão ocultar de toda a maldade que se fez, que às vezes são coisas banais, de tudo quanto nós fizemos, tantos sacrifícios, tantos encontros nacionais e encontros internacionais, de grandes homens que o próprio Satanás escolheu e nos reuníamos. Em todas as áreas do saber deste mundo, tinha sempre um representante. A época de 1840 e 30, nessas áreas também surgiu vários profetas que Satanás também incentivou ou levantou para anunciar e preparar a sociedade e o mundo para a vinda daquele que há de vir, que não é Cristo. Em outros lugares chamado Maitreya, mas o anticristo é levantado Aleister Crowley. Aleister Crowley é um satanista. A princípio da sua história, também era um filho de uma família cristã na altura, mas por causa de curiosidade buscou um conhecimento oculto. Satanás revelou-se a ele e foi chamado para assim lhe transmitir as 6 revoluções que irei falar aqui. Das 6 revoluções é lá onde se baseia todos os nossos ensinamentos que temos que seguir para o domínio deste mundo e preparar as pessoas não para a vinda de Cristo, mas para a vinda de Lúcifer. E destas revoluções está primeiro uma revolução industrial em todos os aspectos, em todos os ramos da tecnologia. E a segunda revolução está a se referir da revolução social, a inversão de valores sociais, de valores morais para a sociedade. A partir da mídia ele transmite conhecimentos e as doutrinas deles. Essa é a terceira revolução, a revolução sexual. Sexo livre para todos. A quarta revolução é a revolução de libertação, a revolução de drogas, tanto legais e ilegais, em todos os aspectos da vida. Todos que estão em cima, na sua maioria que estão em cima, eles estão obrigados a apoiar a droga. Tanto as drogas legais e ilegais, eles devem ser apoiadas e devem ser espalhadas para escravizar o ser humano. E temos também a outra revolução, a revolução religiosas, a inversão também de doutrinas em todos os aspectos da vida espiritual do ser humano, porque todo ser humano foi criado para adorar alguma coisa.
E temos também a outra revolução, a revolução satânica, e aí a revolução satânica, a revolução do pacto satânico e ao mesmo tempo também revolução musical. Tirar a pessoa do mundo real para o mundo irreal. Tirar a pessoa do culto racional para o culto emocional. As pessoas são elevadas através das emoções, achando que a santidade é uma emoção, é arrebatamento de sentimentos, mas na realidade a santidade é obediência a Deus, não levantamento de emoções. A divindade satânica. A divindade satânica também está constituída por 3 etapas, por 3 grandes grupos. E nenhum anjo tem o poder e o privilégio de fazer o que o grupo de outros anjos não fazem. Primeiro grupo de anjos, anjos maus, chamados espíritos amigos. Esses anjos têm o poder de se personificar qualquer ser humano que uma vez existiu neste mundo, sem deixar nenhum detalhes. E o segundo são os grupos, o segundo grupo é anjos de guerra, os guerrilheiros. Esses têm a função de criar guerra entre família, guerra entre amigos, guerra na sociedade e guerra entre as nações. Ele tem este privilégio. E o terceiro grupo, chamados os mais malvados existentes neste planeta, são os anjos opressores. Esses são os mais cruéis que trabalham nos laboratórios. Poucos deles trabalham nos laboratórios, mas muitos deles ainda estão encarcerados. Tarde ou cedo também serão libertos. Por isso que a Bíblia assim o diz, que aquele tempo que há de vir, quando esse um dia serem libertos, os mais cruéis dentre eles forem libertos. Esses trabalham nos laboratórios. E nós testemunhávamos como que esses laboratórios funcionam, criando criaturas anormais, não aquilo que Deus fez, mas alterar a partir do que Deus criou, fazendo um outro homem. Eles trabalham nos laboratórios para fazer todas essas coisas. E das revelações pelo qual eu testemunhei quanto à questão da perpetuação da imortalidade da alma, quando uma pessoa morre, existe num outro lugar. Tem essa experiência vivida por mim mesmo, que eu mesmo testemunhei com meus olhos, foi de alguém, enquanto os seus familiares estavam na sua inocência, eles matam primeiro um animal e é posto, este animal é posto diante de todos, todos aqueles que não fazem parte deste mesmo pacto, eles vão ver como ser humano, vivo. Todos eles vão ver porque é hipnotizado a sua visão. Eles vão ver que é mesmo a pessoa tal que faleceu, é mesmo ela, mas na realidade não é ela. É retirado essa pessoa para posto num outro lugar, é levado numa outra cidade. E ali as pessoas vão enterrar, a família vai enterrar esta pessoa, que é o animal na realidade, mas eles vão ver como uma pessoa é enterrado, na realidade enterraram um animal, mas não é a pessoa continua a viver num outro lugar. E quando eles querem anunciar que fulano de tal está a viver em outro lugar como um escravo, está a viver como tal, ele aparece em forma conforme eles mesmos viam, carne e osso, mesmo ele, mas na realidade eles enterraram um animal, um objeto. São estas visões. Os laboratórios também guerra que nós testemunhávamos eles criam mesmo a partir desses que é tese e antítese. Cria-se 2 grupos quanto à questão de guerra. Todos eles fazem parte do pacto. E desses que fazem parte do pacto, quando há guerra, há derramamento de sangue. Quando há derramamento de sangue, há sacrifício de pessoas. Então cria-se 2 grupos, 2 pessoas que têm o mesmo pacto,
um defende outra ideologia e outro defende outra ideologia, e criando dissensão, cria-se a guerra. E esta mesma guerra, com a intenção de sacrificar pessoas, ou então de eliminar alguns cristãos, como guerra religiosa, guerra econômica e guerra política, guerra civil. Em todos esses aspectos, eles utilizam os seus meios, só simplesmente para enganar o ser humano e para sacrificar também o próprio ser humano. Fomos em muitos caminhos, em muitos encontros dos sacrifícios. Nós chamávamos mortos-vivos todos aqueles que não têm Cristo em sua vida, como Senhor da sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida. Então eles são cadáveres. Eles são mortos, mas ao mesmo tempo estão a viver. E eu fui educado, eu curtei tanto a história, eu recebia Lúcifer várias vezes, visitava-me várias vezes para se revelar quem ele era. E neste grande conflito, fui a pessoa mais infeliz do mundo. Fui a pessoa mais infeliz do mundo porque eu nunca sabia o que era paz. Eu não sabia o que é fazer o bem. Eu tinha um coração muito frio. Coração frio é aquele coração que não tem nem remorso, nem um ressentimento, mais cruel que um pedófilo, mais cruel que um psicopata. Onde estava por natureza era tão calmo que ninguém podia desconfiar de mim, de que eu era satanista. Era tão calmo em todos os aspectos. Podiam bater-me, dar-me na cara, mas eu não poderia reagir naquele momento. Mas bastava dizer: elimine os próprios anjos, ou então eles comandavam pessoas consagradas também para esta área, para eliminar esta pessoa. Tarde ou cedo ele tinha que morrer. Só era tocado esse tipo de pessoa se porventura esta pessoa não estava com Deus. Nós não éramos permitidos a tocar num cristão, nem que seja só mesmo nas vestes dele. Não estou, qualquer satanista testemunha isto. Ninguém é permitido, nem o próprio anjo de Lúcifer é permitido tocar as vestes de um santo, de um homem consagrado a Deus. Não pode, sem a permissão de Deus. Nesse mesmo grande conflito, eu podia ver a presença de um anjo de Deus afugentar 10, 20, mais do que isso. Só mesmo a presença de um afugentava muitos que eram nossos. E nessa questão, eu poderia sempre me interrogar: por que quando este aparece e estes somem? Se eles, quando eles estão em pé, os dois anjos, não vê-se nenhuma diferença. Se não tiveram a fazer nenhuma atividade, só mesmo em pé, não se vê nenhuma diferença entre anjos de Deus e anjos caídos. Todos têm a mesma luz, a mesma estatura. Não se vê nenhuma diferença. A diferença que se vê é através das suas atividades. Uns para o mal e outros para o bem do ser humano. E o campo de batalha entre o bem e o mal só consistia na mente humana. Quando ele decide ser livre, então Deus o liberta. Mas quando ele diz que não quer, então também Deus não pode fazer nada. Eu me perguntava dentro de mim, na realidade, quem eu sou? Na realidade, para onde eu vou? Porque eu via todos aqueles que faziam pacto, não importa quem é, presidente de repúblicas, reis de reinos, em todos os aspectos da vida, eu via todos a submeter-se a Lúcifer. E eu via pessoas que eram queimadas, que eram massacradas, porque desejavam sair deste pacto. Quando o pacto é superior, então quem ataca são os próprios anjos mesmo. Eles assim mesmo matam, massacram. Às vezes matam este indivíduo, se é presidente, eles matam este mesmo presidente. E anjo próprio se personifica em forma deste ser humano
como presidente ou alguém de cargo, até certo momento, este mesmo ser esse mesmo anjo se personifica para cuidar desta nação. Eles vão controlando, enquanto aquele já foi enterrado. Eu testemunhei a morte de muitos cristãos, porque eu participava e fazia também disto. Tanto em nações em que era proibido a religião verdadeira, proibido citar o nome de Deus, nós também lá estávamos para massacrar. Eu testemunhava todas essas coisas. Uma coisa que eles não gostam é quando o ser humano procura a verdade. Eles não gostam, torna-se incômodo. Eu procurava saber qual é a realidade, a verdade existente. Quem é o príncipe do outro lado? Quem é aquele que tem poder superior ao nosso soberano? Em qualquer lugar onde quer que eu vá, basta se tivéssemos assim, era uma transfiguração, era levado, transportado pelos anjos. Se eu quisesse ir numa outra cidade e eles tinham que me cumprir, ele me levava. Eu sumia do meio das pessoas em que eu estava e aparecia em outro lugar. Nesta mesma missão, ao ir ao encontro desta mesma pessoa, só que nós víamos a casa toda ela iluminada e por cima da casa um ser brilhante, muito excelente, que assim, eu não poderia suportar de ver naquela claridade. Nem os anjos que estavam comigo também foram obrigados a regressar. E eu perguntei dentro de mim, quem é aquele? Depois perguntei também a ele, quem é aquele? Eles responderam que aquele é o nosso maior inimigo. É proibido citar, no mundo em que estava, era proibido citar o nome de Jesus Cristo. E um pensamento que sempre me incomodava, eu quero ser liberto. Mas eu sabia, se eu procurar sair, eu serei morto, serei um cadáver. Mas onde? Eu queria uma liberdade dentro de mim. Numa noite, os feiticeiros e todos aqueles que fazem pacto, eles não têm paz e eles não dormem. A noite é para cumprir a missão. A noite é para reuniões, é para o culto. Nesta mesma noite, eu estava deitado. E de repente, eu vi uma claridade. E esta claridade cada vez começou a aumentar. E o que estava ao meu redor, estou a referir, os meus anjos da guarda que estavam sempre comigo em minha companhia, sumiram. E eu fiquei paralisado. Ele paralisou-me, todos os meus membros não poderiam se mexer, nem mexer os meus olhos, mas simplesmente estou na minha mente. Fiquei alegre, fiquei admirado com quem é este? Quem você sabe quem eu sou? Por que você me apareceu? Quem és tu? Ele ficou tão calmo, fiz todas as perguntas que estavam na minha mente e ele começou a responder. Disse-me, primeira coisa, eu te criei para algo melhor. E ele disse-me, tenha paz. São as palavras que vinham como um poder. Parece que foi retirado toda a escama, todo o coração frio e escuro foi retirado. E em mim veio paz que eu nunca tive desde a minha nascença. Ele começou a dizer que eu te criei para algo melhor. Eu sou aquele pelo qual você veio a combater. Eu sou aquele pelo qual eu permiti com que você matasse todos os meus servos. Ele começou a contar minha história da redenção. Começando próprio da história que eu já conhecia, mas contado de uma outra forma, ele estava me contando de uma maneira correta. Como é que Lúcifer caiu? Antes de Lúcifer cair, como é que ele caiu? Os mesmos sentimentos, tudo eu sabia dessas coisas e ele estava me fazendo lembrar de tudo isso. Contou minha história toda, até o momento que ele morre na cruz e ele mostrou-me as suas mãos. Eu sou aquele que veio para te libertar. Eu apareci porque você pediu com que eu aparecesse. Você quer liberdade, eu sou a liberdade. Você quer salvação, eu sou a salvação. Você quer um caminho a seguir e eu sou esse caminho. A primeira opção que eu vi nele era um iniciante. Alguém onisciente. Onisciente, Lúcifer ele não é. E onisciente só tinha que ter alguém superior. Eu via porque ele pensava, ele lia, respondia as minhas perguntas que estavam na minha mente. E ele falava exatamente daquilo que eu necessitava. Eu disse que este é o verdadeiro Deus, a quem eu venho combater.
Foi uma conversa longa, aproximadamente 5 ou 4 horas, em conversa com o grande mestre. No final ele disse-me: você quer seguir? Eu prostrei-me de joelho diante dele e eu disse: Senhor, a partir de hoje estou-me posto da minha vida, mas libertai-me daqueles que são superiores a mim. O Senhor conhece. Tome-me como sua propriedade. E ele deu-me a decisão. Eu neste mundo não te darei o que te foram prometido por outro lado. Eu não te darei a riqueza, eu não te darei o que eles desejam te dar, mas eu tenho para te dar a vida eterna. Neste mundo você vai ter que sofrer. O que você fez, você vai ter que passar por mesmo. Mas eu estarei contigo todos os momentos que tu clamares pelo meu nome. Eu estarei presente. Eu sou contigo. Não temas, eu vou te acompanhar. E eu estarei contigo todos os momentos que tu clamares. Eu ajoelhei. Por amor, eu disse: quero te seguir por amor. Entreguei a minha vida a ele. Depois de alguns dias aparece o próprio anjo. Aparece o anjo Asbad, dizendo: você foste traidor, mas mesmo assim o mestre ainda quer te receber. Quero que você renuncie o mestre que você aceitou. Eu disse simplesmente: em nome de Jesus Cristo, a quem eu escolhi, e ele me prometeu ter a vida eterna, aquele que me ama com amor